Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz a todos. Mais uma vez, Deus está nos permitindo, pela sua misericórdia, estarmos juntos em mais uma manhã de domingo, onde o Senhor está nos permitindo ter esse momento de adoração, né, de louvor a Ele e de também podermos ouvir a sua palavra, a sua voz. E antes de nós darmos sequência ao tema que nós estamos abordando aqui com os irmãos já há 2 domingos. Hoje é o 3º domingo em que nós vamos estar falando sobre a importância, a relevância, né, o poder da sabedoria. Nós vamos então orar, agradecer a Deus por nossas vidas, por sua bondade, misericórdia e pedir para o Senhor possa realmente de fato nos abençoar, né, nesse período em que a palavra de Deus vai estar sendo ministrada aos nossos corações. Se você puder, onde estiver, né, e quiser fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e mais uma vez queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade, por este privilégio que o Senhor nos dá de estarmos logo pela manhã, meu Pai querido, podendo cultuar ao Senhor, podendo, ó Deus amado, te louvar, te exaltar e te bendizer. E obrigado também, Pai, porque nós vamos mais uma vez, ó Deus amado, ouvir a Tua voz. Pai, continue falando conosco, continue abrindo, Pai querido, os nossos olhos para esse tema extremamente relevante, ó Deus amado. Nos faz, ó Deus amado, pela Tua misericórdia, enxergarmos o valor da sabedoria. Ó Deus, nos leva a desejarmos, ó Pai, ter sabedoria. Nos ajude, Senhor, a realmente buscar a sabedoria para a nossa vida, Pai. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada lar, cada família, cada pessoa que está nos acompanhando nessa hora, através das redes sociais, ó Deus amado, que onde elas estiverem, o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada família, Pai. Ó Deus, eu quero te pedir também em favor da minha vida nesse momento. O Senhor possa me capacitar e me usar aqui nesse momento, ó Deus, como instrumento do Senhor. Ministra também o meu coração, Pai. Me ajuda, meu Deus, a ser também um homem sábio, Pai querido, e não tolo, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quem está nos acompanhando aí, nos últimos domingos, nós iniciamos, né, uma série de mensagens a respeito da sabedoria, mostrando o valor, né, a relevância, a importância, né, o poder da sabedoria na vida de quem a adquire. E nós começamos mostrando, né, na introdução, alguns enganos a respeito da sabedoria. Mostramos que sabedoria não tem nada a ver com inteligência, né, com formação acadêmica. Sabedoria não tem nada a ver com questão financeira, com idade. Sabedoria também não tem nada a ver com títulos. Sabedoria tem a ver com caráter. Sabedoria tem a ver com escolha. Portanto, é possível um doutor ser tolo e um analfabeto ser sábio. É possível um rico, milionário ser tolo e uma pessoa extremamente pobre ser sábia. Vimos também, né, sobre a realidade da idade, né? Tem pessoas que envelhecem, adquirem cabelos brancos, mas infelizmente continuam sendo tolas. E é possível uma pessoa ainda bem jovem também ser sábia. E depois nós íamos encerrando nessa questão dos títulos, que infelizmente muitas pessoas se apegam, né, a essa realidade de achar que alguém que carrega, né, algum título, essa pessoa automaticamente ela é sábia, que não é verdade. Sabedoria também tem nada a ver com títulos, tá ok? Muito bem, depois nós vimos a importância, né, de adquirirmos sabedoria, porque a sabedoria ela vai nos levar a administrar melhor as responsabilidades que Deus confiou a nós. Nós vimos isso em 2 Crônicas, capítulo 1, de 1 a 12, quando Salomão, diante de Deus, ele não vai pedir riqueza, ele não vai pedir a morte dos seus inimigos, mas ele vai pedir sabedoria para conduzir a grande nação de Israel. Depois nós vimos também que nós devemos adquirir sabedoria para errarmos menos, porque de fato, querido, muitas pessoas erram não por maldade, mas por falta de sabedoria. E depois que nós então erramos, aí cabe a nós então arcarmos com as consequências e muitas vezes acabamos, né, tendo que pagar um alto preço. Mas quem adquire sabedoria, essa pessoa vai errar menos, né, e consequentemente vai sofrer menos. No domingo passado, eu pude mostrar que a sabedoria ela vem de Deus. O livro de Provérbios capítulo 2, né, e Tiago 1,5 vai mostrar isso para nós. Provérbios 2,6, Tiago 1,5, que a sabedoria ela vem de Deus, e está aí o motivo pelo qual
Ninguém vai encontrar sabedoria numa faculdade, num shopping center, num banco financeiro, né, na igreja, ou, né, num grande supermercado. Porque a sabedoria, ela vem de Deus, ok? É Deus quem nos dá a sabedoria. Mas nós aprendemos semana passada que Deus não dá sabedoria para qualquer pessoa. Lembra dos 3 princípios básicos? Para quem quer ser sábio? Primeiro, né? Tudo isso no capítulo 1 de Provérbios, tá bom? Você depois pode conferir, inclusive vendo, né? Assistindo as 2 mensagens anteriores, tá ok? Nós vimos que a sabedoria, para quem quer ser sábio, querido, existe 3 princípios básicos. Se nós ignorarmos qualquer um deles, esquece sabedoria. Nós podemos adquirir, né, conquistar o que quiser nessa vida, menos a sabedoria. O primeiro princípio básico é temor a Deus. E nós aprendemos que temor é o mesmo que respeito. Então, como que Deus vai dar sabedoria para alguém que não o teme, que não o respeita, né, que pelo contrário o rejeita, o despreza, o ignora, não é isso? Depois nós vimos que a sabedoria, ela é dada também para quem honra pai e mãe. Também está no início do capítulo 1 de Provérbios. Porque, queridos, honrar pai e mãe é a base, né, das nossas relações em sociedade. Portanto, se eu não consigo honrar meu pai e minha mãe, né, não vou conseguir honrar mais ninguém. Mas se eu consigo, né, se Deus disser, eu aprendo a respeitar meu pai e minha mãe, se eu honro meu pai e minha mãe, automaticamente essa minha relação familiar, ela vai se estender também para a sociedade, onde eu vou então respeitar o meu professor, eu vou respeitar o meu patrão, eu vou respeitar, né, as autoridades, seja militares, né, políticas, seja, né, religiosas, respeitar os mais velhos, respeitar o meu vizinho. Então, se eu não respeito meu pai e minha mãe, fatalmente eu também não vou respeitar as demais pessoas. Mas quem é sábio, quem quer ser sábio, né, ele vai aprender a respeitar o seu próximo. E por último, com relação aos 3 princípios básicos, nós aprendemos que para quem quer ser sábio, querido, é fundamental, é muito importante não se envolver com quem está praticando maldade, com quem realmente está envolvido com crime, para quem está envolvido com assassinato, para quem está envolvido com coisas, né, que vai prejudicar o seu próximo. Então, é muito importante nós estarmos atentos a esses 3 princípios. Inclusive, o último princípio, não se envolver, não se deixar ser influenciado por quem está praticando maldade. Nós vimos semana passada as consequências na vida dessas pessoas, que a Bíblia vai mostrar que o final dessas pessoas, né, é um final de destruição e de morte. Muito bem, para encerrar essa reflexão sobre o que nós já aprendemos aqui nos outros domingos, nós encerramos semana passada falando, ainda no capítulo 1 de Provérbios, a respeito do discurso que a sabedoria faz. A sabedoria, ela faz um discurso, e nesse discurso, querido, a sabedoria mostra que ela quer ser encontrada. A Bíblia diz que ela se encontra nas ruas, nas praças, nas esquinas, né, das ruas barulhentas, e detalhe, querido, ela está gritando, quer dizer, chamando a atenção, querendo ser encontrada, querendo ser achada, mas infelizmente, nesse discurso da sabedoria, ela vai dizer que as pessoas estão rejeitando, desprezando e até zombando da sabedoria. Mas aí a própria sabedoria vai dizer que quando se abater sobre as pessoas aquilo que elas mais temem, por sinal, a morte, quando as pessoas estiverem diante da morte, elas então vão querer ter sabedoria, vão querer buscar a sabedoria, e aí, querido, já vai ser tarde demais. E a sabedoria diz que ela então que vai zombar, ela que vai rejeitar, ela que vai, né, rir das pessoas. Agora, por que as pessoas não vão encontrar sabedoria diante daquilo que as pessoas mais temem, que é a morte? Lembra, queridos, né, dos 3 princípios básicos? Para quem quer ser sábio, é importante temer a Deus, respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, e também se afastar
de pessoas que estão envolvidas com coisas erradas, pessoas que estão praticando maldade. Quer dizer, a sabedoria, ela é adquirida ao longo de uma caminhada, de um processo, onde começa a partir desse momento que nós nos conscientizamos do valor dela, a partir do momento que nós a desejamos e começamos então nesse processo a buscá-la, temendo a Deus, respeitando o próximo, se afastando de pessoas que estão fazendo coisas erradas. E isso leva tempo, isso demanda tempo. Por isso que ninguém vai adquirir sabedoria da noite para o dia. Como eu falei na semana passada, eu gostaria muito de poder fazer uma oração para as pessoas que estão nos acompanhando e Deus então derramar sobre a sua vida uma porção de sabedoria. E isso não vai acontecer. O que eu posso fazer aqui nessa hora, na condição de um servo de Deus, é colocar diante de você, esclarecer para você a respeito de tudo que nós já vimos aqui, para que de fato então nós possamos iniciar esse processo na nossa vida, para chegar no final da nossa vida, querido, e morrermos na condição de um sábio e não de um tolo. Por sinal, eu creio que é uma das maiores tragédias na vida de alguém, é quando essa pessoa chega no final da sua vida e ela descobre que ela desperdiçou a sua vida, jogou fora a sua vida, e agora resta chorar amargamente, porque resta às vezes algumas horas de vida. Mas espero que essa não venha a ser a minha realidade e a sua realidade, que nós possamos realmente nos despertar, e enquanto é tempo, querido, buscarmos então a sabedoria. Muito bem, vamos então dar seguimento àquilo que a gente propôs compartilhar aqui com os irmãos, e eu queria então encerrar hoje, trabalha esse tema, o tema que eu propus aqui para vocês, embora, querido, esse tema ele é muito vasto. Poderia aqui passar com vocês tranquilamente alguns meses aqui, falando só a respeito da sabedoria. Porque veja só, querido, a sabedoria, ela não quer estar presente apenas em uma área da nossa vida. Por exemplo, se vocês lerem com atenção o livro de Provérbios, nós vamos descobrir que a sabedoria, ela quer estar presente com relação à administração dos nossos recursos financeiros. A sabedoria quer estar presente na criação de filhos. A sabedoria ela quer estar presente no nosso casamento. A sabedoria quer estar presente na nossa relação com o nosso vizinho. A sabedoria, querido, ela quer estar presente na área da sexualidade, por sinal, uma área muito falada no livro de Provérbios. A sabedoria quer estar presente no cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, que é uma área que nós falhamos muito. Muitas vezes não apenas por maldade, mas por falta de sabedoria. Então, é muito vasto esse tema, mas eu queria pensar com vocês, finalizando essa mensagem, o estudo sobre a sabedoria, pensando com vocês 3 características na vida de quem é sábio. Vou tratar apenas de 3, são muitos outros, quem sabe, numa outra oportunidade nós vamos poder voltar aqui e continuar falando das características na vida de quem é sábio. Mas hoje eu vou pensar com vocês apenas 3. E a primeira é, quando você olha para alguém que é sábio, o que você vai ver nessa pessoa? Querido, veja só, o sábio, ele goza de boa reputação. Veja o que Provérbios, capítulo 3, versículo de 1 a 4 vai dizer. Só tomar uma água aqui. Meu filho, aqui é a sabedoria falando, tá? Olha como que ela nos trata. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escrevam na tábua do seu coração. Veja só o versículo 4. Então você terá o favor de Deus e dos homens, boa reputação. Olha aqui, uma das características na vida de quem é sábio. A Bíblia está nos dizendo, querido, que a pessoa que é sábia, o que acontece? Ela não apenas encontra favor de Deus, mas ela diante dos homens tem boa reputação. Veja só, caráter, uma definição sobre caráter. Alguém diz que caráter é quem nós somos quando ninguém nos vê. Reputação é quem nós somos aos olhos das pessoas. Boa reputação é alguém que é bem visto
bem falado pelos outros. Então, uma pessoa sábia, querido, ela não apenas ela vai receber de Deus favor, mas ela vai ter uma boa reputação diante dos homens. Isso quer dizer que as pessoas olharão para ela e a verão com bons olhos. Olha aqui um exemplo que eu queria citar para vocês, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 10, a respeito do profeta Eliseu. Olha o que diz a palavra de Deus. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele passava, para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Olha que coisa extraordinária. Olha quem era Eliseu aos olhos dessa mulher. Ela vai então, olha só, ao conviver, ao ver o profeta, ao conviver com ele, participando ali de algumas refeições na sua casa, ela então, queridos, ao observar a vida de Eliseu, ela vai fazer a seguinte declaração, que estava ali diante dela e do seu esposo, um santo homem de Deus. Isso é reputação, e aliás, isso é boa reputação. Eliseu, querido, ele era visto por aquela mulher, possivelmente também pelo seu marido, como um santo homem de Deus. Que coisa extraordinária, querido. Quem dera, querido, quem nos dera também, sermos vistos pelas pessoas nessa condição de homens e mulheres de Deus. Nós vivemos numa realidade onde é muito comum as pessoas serem vistas como crentes, como evangélicas, como religiosas. Queridos, mas como eu quero, como nós devemos desejar ser vistos pelas pessoas como homens de Deus, mulheres de Deus, porque quando de fato, querido, nós tivemos comportamento de homens e mulheres de Deus, as pessoas olharão para nós e não tem como elas verem a presença de Deus em nós, não tem como ela olhar para nós e não falar bem de nós. Até porque lembra do sábio, o sábio, por temer a Deus, ele não vai se envolver com coisa errada. O sábio, por ele temer a Deus, ele vai se afastar de pessoas que estão envolvidas com maldade. Automaticamente, ele vai praticar o que é justo, o que é certo, o que é correto. Lembra de Jó aos olhos do próprio Deus? Lembra que a Bíblia e o próprio Deus vai dizer a respeito de Jó por 3 vezes. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, ele era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e Deus ainda chama ele de meu servo. Eu não sei qual que é a sua realidade, eu não sei como você é visto no meio da sua família, no seio familiar, não sei como você é visto na vizinhança, no seu ambiente de trabalho, na faculdade ou na escola onde você estuda. Eu não sei como que as pessoas olham para você. Mas sabe, querido, se nós nos tornarmos sábios, não tem como as pessoas olharem para nós e não ver em nós a presença de Deus, em não nos ver com os bons olhos, e de repente as pessoas não nos verem apenas como crentes, como evangélicas, como religiosas, mas como homens e mulheres de Deus, porque era exatamente essa imagem, essa convicção que essa mulher tinha a respeito de Eliseu. Lembrando, inclusive, que ela conviveu com ele por um período de tempo, para depois então fazer esta afirmação. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, queridos, ao conviver com pessoas, não tem como nós não descobrirmos quem de fato ela é ao longo do tempo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude realmente a trilhar o caminho da sabedoria, que nos fará ser bem visto na sociedade. E paralelamente, queridos, infelizmente não é essa a realidade do tolo. Porque o sábio, quando ele passa, onde ele passa,
As pessoas comentam: olha, está vendo aquele homem de Deus ali? Olha, aquele homem é honesto. Aquele homem ali é um bom pai, é um bom marido. Olha, aquele homem ali é trabalhador. Aquele homem ali, ele é justo. Olha, aquele homem ali, né, ele é puro. Aquele homem ali, você pode vender para ele. Porque se ele empenhar a palavra dele, ele vai honrar com a sua palavra. Olha, você pode deixar sua família aos cuidados dele, porque ele é muito responsável. Ele não vai fazer nenhum mal para a sua família, pelo contrário, vai fazer o bem. Então, aquele homem ali, olha, é um santo homem de Deus, aquela mulher ali é uma santa mulher de Deus. Mas o tolo, quando ele passa, infelizmente, não são esses os comentários que é feito, né, da sua pessoa. Infelizmente, quando às vezes um tolo passa, o comentário é: olha, está vendo aquele safado, aquele sem vergonha? Olha, está vendo ali aquele ladrão, aquele vagabundo? Olha, está vendo aquele trapaceiro, né, aquele irresponsável? Está vendo aquela pessoa ali cruel, violenta, agressiva? Aquela pessoa ali egoísta, né, mesquinha, avarenta? Então, essa infelizmente é uma realidade, querido, que nós convivemos com ela o tempo todo. E se nós nos tornarmos sábios, as pessoas vão ter uma boa imagem de nós. Mas, se insistirmos em caminhar na direção dos tolos, as pessoas não terão o que falar bem de nós. Porque, infelizmente, como eu falei para vocês, o tolo, ele não teme a Deus. Ele não respeita o próximo. E ele está sempre envolvido com coisa errada. E não tem como alguém praticamente falar bem dele. Muito bem, vamos então para a segunda característica na vida de quem é sábio. Veja só, querido, além do sábio, né, ele ter como característica na sua vida a boa reputação, o sábio, querido, ele tem cuidado em escolher com quem ele anda. Vamos ver aqui Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Olha o que diz Provérbio 13, 20. Diz o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábios, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Percebe aqui, querido, que ele está falando aqui de relacionamento? Percebe que o sábio, o que ele vai fazer? Ele vai procurar andar com sábios. E o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar cada vez mais sábios. Mas a Bíblia vai dizer aqui, na sequência, que os companheiros dos tolos acabará mal. Então, o texto aqui está falando claramente sobre a importância de sabermos escolher com quem nós nos relacionamos. E aí, querido, eu quero deixar bem claro para vocês: todos nós influenciamos, mas também somos influenciados. Eu costumo dizer que nós somos resultado de pessoas que passaram em nossa vida. E quem quer ser sábio, na verdade, vai conviver com outros sábios. Eu até falei aqui em outras oportunidades, que até meus 23 anos de idade, eu claramente, querido, vivi essa triste realidade de escolher pessoas erradas para andar com elas. E o fato de andar com pessoas tolas, pessoas que não tinham temor de Deus, que não respeitavam o próximo, que estavam envolvidos com coisa errada, fazendo maldade com as pessoas, de alguma forma eu acabei sendo também impactado, eu acabei, né, me deixando ser influenciado, e eu acabei também fazendo muita coisa errada. Mas graças a Deus que um dia Deus abriu os meus olhos para esta realidade, e eu não apenas entreguei minha vida para Jesus, entregando o governo, o controle da minha vida para Ele, mas eu tomei uma decisão muito séria, de nunca mais me permitir, me deixar ser influenciado por quem não tem vida com Deus, porque infelizmente, está aí rejeitando a Deus, zombando de Deus. E eu queria pensar aqui com vocês a respeito de uma personagem da Bíblia, a respeito dessa verdade, né, de sabermos escolher as pessoas com quem nós vamos andar com elas. No livro de Ruth, depois se você quiser acompanhar, em especial no capítulo 1, nós vamos ver então a história de uma mulher chamada Noemi. Quem era Noemi? Noemi, queridos, ela era uma judia que estava morando, né, em Moabe, fugindo da fome. Ela então sai de Israel e vai para a terra dos Moabitas, fugindo ali da fome. Noemi, ela era esposa de um homem chamado Elimeleque. E ela também era mãe de 2 filhos, Quilion e Malom. E Quilion e Malom casaram com 2 moabitas, né? Ruth e Orfa, que se tornaram então noras de Noemi.
E é interessante que a Bíblia vai mostrar que Noemi, ela perde, além do seu esposo, também os seus 2 filhos. Depois então de toda essa realidade que ela passou, ela decide voltar para Israel e deixar então as suas 2 noras. E agora então eu queria ler com vocês o livro de Ruth, capítulo 1, versículo de 11 a 17. Olha que história linda, que história maravilhosa, que tem a ver com o que nós estamos propondo aqui agora, a respeito da escolha, né, de sabermos escolher bem as pessoas com quem nós vamos andar com ela. Querido, eu não estou falando aqui de você ter que romper com as suas relações, com as suas amizades, não é isso, tá bom? Até porque, perdoe, tá? Até porque a Bíblia, né, nos recomenda também a conviver com o mundo que nós vivemos, e não tem como a gente viver aqui e não se relacionar. Mas uma coisa é nós conhecermos alguém, até, né, termos uma amizade. Outra coisa é essa pessoa que de repente que se diz ser nossa amiga, que não tem temor a Deus, que não tem vida com Deus, que não respeita as pessoas, está envolvido com coisa errada, que é uma tola, deixar essa pessoa nos influenciar. Então, é nesse sentido que eu quero pensar com vocês, tá bom? Então, olha o que vai acontecer com Ruth, com Noemi, né, e Ruth. Olha só, disse porém Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Olha que escolha extraordinária Ruth vai fazer aqui. Orfa, né, olhando para a realidade, para a lógica, né, o que ela fez? Ela então dá um beijo em Noemi e volta então para o seu povo, ali, né, em Moabe. Mas Ruth não. Ruth, ela se nega a deixar Noemi. Ruth, ela, né, se propõe viver com Noemi, andar com Noemi, conviver com Noemi, né, até a morte. Por quê? Porque Noemi, querido, Ruth viu em Noemi uma mulher de Deus. Ruth viu em Noemi alguém que poderia de fato acrescentar na vida dela, uma mulher de Deus, uma judia, uma mulher que realmente temia a Deus. E é interessante, se você depois ler com cuidado o livro de Ruth, você vai observar que ao retornarem para Israel, Ruth vai casar com Boaz, e ela vai ter um filho chamado Obed. E você sabe quem foi Obed? Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai do grande rei Davi de Israel, o homem segundo o coração de Deus, um homem que foi muito íntimo de Deus, que teve realmente uma relação muito próxima com o Senhor. Então veja só, quem na verdade se tornou Ruth e Boaz, querido, bisavós do rei Davi. E é interessante, se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 1, onde começa com a genealogia de Jesus, que vai de José até Abraão, querido, você vai encontrar ali então o nome de Obed e o nome de Ruth, ali na relação, né, dos descendentes de Davi. Então, queridos, veja só, a sabedoria, ela nos fará andar com pessoas que vai nos ajudar a sermos pessoas melhores.
E foi o que aconteceu aqui com Ruth, quando ela decide, ela escolhe não voltar, né, para Moabe. Pelo contrário, ela decide ficar com Noemi até que a morte separasse elas. E em função dessa decisão tomada, ela vai casar com Boaz, ela vai ser uma mulher de Deus, uma mulher extremamente abençoada por Deus, que vai inclusive fazer parte da genealogia do Messias. E é isso que nós precisamos para nossas vidas, que nós queremos ser sábios, nós precisamos tomar cuidado com quem nós andamos, com as pessoas que nós decidimos deixá-las nos influenciar. Mas infelizmente o tolo, né, ele não se importa com essa realidade, e ele acaba se envolvendo com todo tipo de pessoas que estão fazendo maldades, e acaba entrando por um caminho, como diz Provérbio capítulo 1, ainda, né, sobre os tolos, acabam encontrando a destruição e a morte pela frente. Então, nós falamos, né, sobre características na vida de quem é sábio, não é isso? Ter boa reputação, saber escolher muito bem as pessoas com quem, né, vai andar, que vai deixar de fato influenciar. E o sábio, o que ele faz, queridos? Ele anda com quem é sábio, para que ele se torne ainda mais sábio. Mas o tolo, infelizmente, vai andar com o tolo e se tornar ainda mais tolo. Por último, como eu falei para vocês, eu falei que ia pensar com vocês em apenas 3 características, né? E a última característica que eu quero pensar com vocês aqui nessa manhã, a respeito, né, na vida de quem é sábio, querido, é a prudência. Vamos ler Provérbios capítulo 16. Veja aí, Provérbios capítulo 16, do verso 20 ao 21. Diz o seguinte, olha só: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Vou ler de novo, olha aqui versículo, 2 textos maravilhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Se nós olharmos para o livro de Provérbios, querido, nós vamos ver que a sabedoria, ela tem, né, como irmãs ou irmãos gêmeos, né, a prudência, o equilíbrio e a sensatez. Você não vai ver uma pessoa sábia desequilibrada. Você não vai ver uma pessoa sábia, né, imprudente. Você não vai ver uma pessoa sábia, né, insensata. Pelo contrário, o sábio, querido, ele é muito prudente, ele é muito cauteloso, ele não é aquela pessoa precipitada que toma decisão, né, sem pedir conselho, sem analisar melhor. Ele está sempre buscando orientação para as decisões, né, que ele tem que tomar na sua vida. Olha o que a Bíblia vai falar sobre o rei Davi. 2 Samuel, capítulo 8. Eu queria ler com vocês o versículo 6 e 14. Só a última parte. Diz o seguinte, olha: e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Versículo 14. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares que ele ia. Agora, sabe por quê? Eu quero então agora ler um outro texto para vocês, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 30, versículo de 6 a 8. Diz o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então veja só, queridos, nós estamos aqui diante de uma realidade onde Davi, ele tinha formado um pequeno exército, e num determinado momento que ele estava então para entrar numa batalha, o que acontece? Ele deixou então ali a sua esposa, seus filhos, seus animais, juntamente com as esposas e animais dos seus soldados, e quando eles retornam, o
que acontece? Os amalequitas tinham dado sobre o acampamento deles, tomaram então suas esposas, seus filhos e filhas e até seus animais. E o texto nos mostra que Davi agora estava numa situação de muito aperto, onde inclusive os seus homens, seus soldados, queriam até mesmo apedrejá-lo. E veja só, queridos, antes de Davi se posicionar, antes de Davi seguir em frente, antes dele ir atrás dos amalequitas, por sinal, ele vai então alcançar os amalequitas e vai então vencê-los e vai trazer de volta, agora não só as suas esposas, seus filhos, animais, mas também os despojos que eles tomaram dos amalequitas. Mas é importante a gente analisar essa questão aqui, e não foi só neste momento. Se você ler a história do rei Davi, né, já em 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que isso era muito comum ao rei Davi. Davi, queridos, ele não era homem de tomar decisões antes de consultar o Senhor. E observe aqui que ele não apenas consulta o Senhor, mas ele busca no Senhor uma resposta, uma direção, para depois ele agir. Então observe aqui que Davi, queridos, ele era um homem prudente. Ele era um homem sensato, um homem equilibrado. Ele não se deixou ser levado ali pelas emoções, pela realidade que ele estava vivendo. Pelo contrário, ele teve a prudência, o equilíbrio, a sensatez, para antes de fazer qualquer coisa, ele então consultar o Senhor. Mas isso é característica de quem é sábio, queridos. Quem é sábio, ele não é precipitado, ele não é afoito nas suas decisões. Aquele que é sábio, querido, o que acontece? Ele vai pedir conselho, ele vai pedir orientação primeiro, ele vai analisar para depois agir. Aliás, o próprio livro de Provérbios vai dizer o seguinte: quem não ouve conselho, raras vezes acerta, e que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, querido, eu queria fechar essa série, né, sobre a sabedoria, falando sobre essas três características, né, que você vai ver em quem é sábio, né, você vai ver que quem é sábio tem boa reputação, quem é sábio, ele escolhe a dedo as pessoas com quem ele vai andar, que vai de fato influenciar a sua vida. E nós vimos agora, querido, que na vida de um sábio, vocês vão ver presente a prudência, a sensatez, o equilíbrio, o bom senso. Vocês vão observar que o sábio, querido, é muito comum a pessoa que é sábia, ele pedir conselho de quem é sábio, para poder, então, não tomar decisão precipitada. E, infelizmente, o tolo, ele sai tomando decisões de qualquer jeito. Ele não pede conselho, ele não ora, ele não pede direção de Deus. E, infelizmente, queridos, muitas pessoas acabam tomando decisões muito sérias na vida e acabam pagando um preço muito alto por falta de humildade, por falta de sabedoria, por falta de ouvir conselhos, por ser precipitado, por ser imprudente. Como eu venho falando ao longo das ministrações, queridos, a minha expectativa é que Deus, de fato, né, possa abrir os nossos olhos para a profundidade, a riqueza que é a sabedoria, para que possamos desejá-la e começar então a buscá-la, para nos tornarmos pessoas que possam ter boa reputação diante dos homens, pessoas que escolham bem as pessoas com quem nós andamos e que vai de alguma forma nos influenciar, e para que Deus nos torne pessoas prudentes, sensatas, equilibradas, moderadas. Que Deus me ajude, que Deus te ajude nessa caminhada, que a gente possa trilhar o caminho da sabedoria e não da tolice. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e queremos nessa hora, meu Deus, te agradecer, Senhor, por tua palavra, Pai. Que palavra santa, que palavra bendita, Pai. Deus, a tua palavra nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, Pai. Deus, que o Senhor possa, ó Deus, gerar em nossos corações temor pelo Senhor, respeito pelo Senhor, Pai, porque nós não queremos ser pessoas tolas, ó Deus, nós queremos ser sábios, nós queremos também ter intimidade com o Senhor, queremos que o Senhor,
ó Deus, se revele a nós, que eu possa revelar o seu segredo, Pai, as alianças do Senhor conosco, Pai. Deus, nos leva mesmo a uma realidade de intimidade, de sabedoria, Pai. Deus, me ajuda, Pai, ó Deus, também o meu lar, a minha família, ó Deus, abençoe a primeira igreja batista, Pai, que a primeira igreja batista não seja uma igreja, Pai, ó Deus, cheia de gente tolas, ó Pai. Pelo contrário, Pai, que essa casa, Pai, possa se encher cada vez mais de pessoas que experimentarão, Pai querido, do novo nascimento e caminharão, Pai, em busca da sabedoria, Pai. Faz de nós uma igreja de sábios, ó Pai. Deus, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, nos perdoa, meu Pai querido. Tenha compaixão de nós. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor me deu de poder, Pai querido, servir ao Senhor, servindo a tua igreja, o teu povo. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final dessa série, né, de ministrações a respeito da sabedoria. Espero que Deus também tenha abençoado a sua vida, tenha edificado você, sua família. E não esquecendo que logo mais à noite, a partir das 19 horas, mais uma vez estaremos reunidos aqui na casa de Deus para cultuá-lo e também, né, para ouvir da sua palavra. Venha, querido. Venha para a casa de Deus, pega a sua família, venha, né? Estamos tomando todos os cuidados aí, os protocolos, né, exigidos. E caso você não possa vir, esteja impedido, não deixe de acessar as redes sociais, tanto o YouTube quanto o Facebook, às 19 horas, para juntos, mais uma vez, desfrutarmos dessa riqueza, né, desse privilégio de poder estar na presença de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.